convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Reis. 2 Reis, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? O que você faria no lugar de Ezequias? A Bíblia diz que Ezequias, ao ouvir esta palavra profética, virou para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade. Note, irmãos, que Ezequias, ele tinha argumentos diante de Deus, argumentos que certamente chamaram a atenção de Deus para ele. Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade. Lembra-te de que eu andei diante de ti com integridade de coração. Outro argumento que favoreceria ele neste momento, nesta oração. Lembra-te, Senhor, de que eu fiz o que era reto aos teus olhos. E aí então ele desabou, chorou muitíssimo. Não havendo Isaías, o profeta, ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei, aleluia. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria nesta noite trazer uma palavra para lembrar você que me ouve, você que chegou neste lugar, que Deus, o nosso Deus, Ele quer reverter situações irreversíveis na sua vida. Deus quer reverter situações irreversíveis na nossa história. Acabamos de ver aqui nesse texto, nessa história tão interessante, o que a oração é capaz de fazer no coração de Deus. Amados, a oração pode reverter situações difíceis.
A oração pode reverter situações até humanamente irreversíveis. Este homem, pela boca do próprio Deus, havia recebido uma palavra do profeta dizendo: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Talvez você não saiba o que é isso. Eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas de saúde e que tiveram que lidar com situações onde os médicos foram muito diretos e olharam para a pessoa e disseram a ela: olha, o que você tem é uma doença incurável, você vai morrer. Assim, doutor? Sim, assim. Você vai morrer, porque ela é uma doença incurável. Eu não sei se você já passou por isso. Eu sei de pessoas que já passaram. Eu me lembro, há um tempo atrás, não muitos anos, que eu fui fazer uma consulta com um médico. E o médico disse: o seu problema é o seguinte, precisamos fazer uma biópsia, porque você tem um tumor. Eu não disse a ele: assim, doutor? Não falei nada. Mas eu me contive. E eu perguntei: um tumor? Ele disse: é uma úlcera, é um tumor. Nós vamos fazer uma biópsia para ver se é maligno ou é benigno. O grande problema não está naquilo que as pessoas falam para você. O grande problema está naquilo que você permite no seu pensamento Satanás trabalhar contra você. Saí daquele lugar, eu estava sozinho, peguei meu carro e eu comecei a chorar diante do Senhor. Porque naquele momento pensamentos de morte começaram a vir na minha vida. Eu comecei a ver a derrota, eu comecei a ver minha família sem o pai. Porque eu me acho importante no meio da minha família. Eu comecei a ver minha esposa chorando a minha morte, minhas filhas tristes. E veja, é assim que o diabo vai trabalhando. Eu quero te dizer uma coisa: se você nunca teve uma experiência dessa, eu não desejo que você tenha. Mas se por acaso Deus permitir que você passe por isso, lembre-se, guarde no seu coração que Satanás anda ao derredor pronto para tentar armar uma situação para te destruir. Ele não precisa de nenhuma enfermidade, ele não precisa de nenhuma, de ninguém. Ele precisa só que os seus pensamentos transforme dentro do seu psicológico algo que faça você ter uma doença incurável. O que nós podemos chamar de doenças psicossomáticas. Que elas nem existem. Mas você fica tão perturbado que elas aparecem. Ezequias, ele estava diante, não de um médico, estava diante do próprio Deus. Um médico se equivoca, um médico pode até se equivocar, mas Deus jamais. Deus disse para ele: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, porque você não resta muitos dias, muitos anos para você. Acabou, você vai morrer. Ainda Deus foi tão misericordioso que ainda deu a ele a chance dele saber que ele ia morrer pelos próximos dias, meses talvez, e para dar chance dele colocar a vida dele em ordem. A grande questão é que tem muitas pessoas que um dia vão morrer, mas vão morrer despreparadas, porque estão desatentas. Mas com Ezequias foi diferente. Deus deu esta chance dele ter um tempo com Deus, um abrir de coração. E ele começou na presença do Senhor, e eu creio que com toda a humildade, ele começou a dizer: Senhor, por favor, lembra de mim.
Eu sei que eu vou morrer, o Senhor disse, mas lembra de quem eu fui, lembra o que eu fiz, Senhor, lembra como está a minha vida. E Deus disse, fechado, é verdade, eu me lembrei, eu consegui ver isso, vou mudar a minha ideia, vou acrescentar em teus dias 15 anos, e não somente isso, mas você será um rei vitorioso, porque o teu inimigo, os inimigos, o rei da Síria, é dele eu vou livrar você, tirarei você das mãos dele, a ti e a esta cidade, defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. A oração, amada Igreja Batista Vida Nova, a oração, amada Igreja de Cristo, que me ouve em algum lugar nesta terra, a oração a Deus, ela possui um poder ilimitado. Sabe o que significa orar? Orar é invadir o impossível. E isso não é para qualquer pessoa, só para aqueles que creem no Senhor Deus Todo-Poderoso. A oração tem poder, porque nós saímos do natural e entramos no sobrenatural. A oração é, em outras palavras, orar é exatamente você provocar o sobrenatural. Quando estamos dizendo, feche os teus olhos, comece a ver as nuvens de vitória, as nuvens da chuva de bênçãos nas tuas vidas. Só quem crê em Deus, só quem acredita na palavra do Senhor é que pode fechar os olhos e começar a vislumbrar os milagres e a operação do poder de Deus. Exatamente por isso, porque acredita, porque teme a Deus. A oração tem um poder ilimitado. Ezequias conseguiu, amados irmãos, reverter uma sentença de morte, uma sentença dada pelo próprio Deus, como eu falei. Ele conseguiu reverter através de uma oração. Eu fico pensando, se Ezequias tivesse, ao ouvir o profeta, ele tivesse murmurado, ele tivesse dito, não brinco mais com esse Deus, eu vou embora, porque a vida inteira eu o servi, olha o que ele fez comigo, eu o servi com as minhas ofertas, com os meus bens, eu dei os meus anos de vida a esse Deus, e olha o que Ele fez comigo, olha o que Ele está permitindo eu passar, olha para a minha vida. Isso é murmurar, isso é se levantar contra Deus. Mas ele não fez assim. Em Jonas, capítulo 2, verso 7, o profeta Jonas disse, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, aleluias, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo, Senhor. Sabe onde Jonas estava quando ele fez essa oração? Dentro do ventre de um peixe. Esse peixe grande, gigante, que Deus enviou, não para mastigá-lo, mas enviou para engoli-lo vivo. Porque Deus tinha um plano na vida de Jonas. Jonas estava fugitivo, estava fugindo. Deus havia mandado ele para Nínive pregar o evangelho para aquela cidade pecadora, miserável, desgraçada, que se levantou contra o povo de Israel. Mas Deus tinha misericórdia daquele povo, Deus amava aquele povo, e Deus quis dar a eles a chance deles se converterem. E ele então chama Jonas e diz, Jonas, levanta-te, prepara-te, dispõe-te e vai até a cidade de Nínive e prega a minha palavra àquele povo. E Jonas se lembrou quem eram os ninivitas, o que os ninivitas fizeram no passado contra Israel, contra o povo hebreu, o seu povo. E ele disse, não, Deus só pode estar brincando comigo.
Deus está equivocado, acho que Deus está em outro mundo. Acho que Deus não está percebendo o que está acontecendo. É assim que nós questionamos. Às vezes nós não temos a ousadia de falar assim, mas nós pensamos assim. Deus só pode estar brincando comigo. Eu não vou lá pregar para aquele povo miserável. Eu quero mais que eles morram, eu quero mais que todos eles sejam destruídos. Essa era a atitude de Jonas. O grande problema, irmãos, até aí, não é o que Jonas pensava no seu coração. Porque aquilo que o homem traz dentro do seu coração, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de nos arrependermos. Deus sempre vai nos dar a oportunidade de rever os nossos pensamentos. Sempre Ele fará isso. O grande problema de Jonas é que ele disse para o Senhor, ok, eu vou. Mas ele foi para Jope. Ele pegou um navio para outro lugar, ele fugiu da presença de Deus como se ele conseguisse fazer isso. E estando ele lá bem, sim Senhor, Deus envia uma grande tempestade naquele dia sobre aquele navio. E os marinheiros tentaram de todas as formas, você conhece a história, jogaram tudo ao mar, tentando aliviar o navio, aliviar a carga para eles terem o controle do navio, mas nada resolvia. Todos trabalhando desesperados, mas havia um passageiro que estava num sono profundo. Lá no porão do navio estava Jonas dormindo, tranquilo, sossegado, achando que Deus havia se equivocado e ele estava fazendo a coisa certa. Os marinheiros, no seu jeito de buscar ali respostas, fizeram uma mandinga ali, tentaram jogar os pauzinhos para ver quem era o culpado. Mas Deus disse para o diabo, alto lá. Quem vai se envolver nesse negócio agora sou eu. Vocês vão saber por mim quem é o culpado. É esse que está lá no porão. Os dados, a sorte deu para... E Jonas? O comandante foi lá, moço, vem cá um pouquinho. Vamos conversar, o que está acontecendo? Abre o jogo, o que está pegando aí? Porque nós fizemos aqui o nosso jeito e a sorte caiu em você. Você é o culpado. Ele disse, é verdade. Quem é você? Eu sou Jonas, eu sou um fugitivo, eu estou fugindo da presença do Deus do meu povo, eu sou na verdade um desobediente, porque Deus me deu uma ordem para ir para Nínive, eu estou indo para Jope, em outro lugar, tudo que está acontecendo aqui é por minha culpa, vocês todos vão morrer agora nesse naufrágio se vocês não me lançarem ao mar. E ainda a Bíblia diz que ainda assim, num tiro de misericórdia, os marinheiros tentaram ainda mais resolver o problema de Jonas, mas não teve o que fazer, porque ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Você nunca vai ganhar um braço de ferro com Deus, você nunca vai ganhar uma guerra com Deus, meu irmão, não tente isso, porque Deus, Ele é todo poderoso. Finalmente eles disseram, então, só vemos esse caminho, vamos jogar você ao mar. Aquele murmurador, aquele reclamão, aquele desobediente, podia estar com tudo acabado na vida dele. Mas Deus disse, é um peixe grande, escolheu no fundo do mar. Ei, você, prepare-se, vai lá naquele barco agora e fica ali, porque vai vir um alimento para você. Mas não mastigue aquele homem, porque ele me pertence. Isso aqui foi um acréscimo da minha história, não tem na Bíblia. Veio um peixe gigante, e quando eles jogam Jonas do mar, a Bíblia diz que esse peixe engole Jonas vivo. E por 3 dias e 3 noites, Jonas está no ventre daquele peixe, e ele começa a orar ao Senhor, ele disse...
quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Sabe, a oração de Jonas tocou o coração de Deus. Deus podia ter falado para o peixe: vai, libera ácidos agora, detona com esse cara, ele é um desobediente. Mas Deus disse: não toque nele, porque ele é meu filho. Eu tenho uma obra para fazer na vida de multidões de pessoas através dele. Eu vou colocar esse rapaz na linha, eu vou colocar esse meu filho na linha. Vá agora e guspa ele lá, vomita ele na praia. E foi o que o peixe fez. E Jonas então, ainda depois, teve um outro problema, mas ele se arrependeu, e ele vai e prega a cidade de Nínive, e todos se arrependem, e todos se convertem ao Deus de Israel. Aleluia! Há um poder na oração de mudar a história. Jonas mudou a história. Quando ele orou, tocou o coração de Deus. Meu irmão, você quer tocar o coração de Deus? É só você orar. A chave para tocar o coração de Deus é uma chave de oração, de intimidade. Nós temos feito isso. Pastor, será que nós temos feito muito? Não, não temos feito muito. Nós temos feito muito pouco, eu poderia dizer, ainda. Mas já estamos no começo, já estamos vislumbrando os primeiros raios da manifestação da glória de Deus. O que Deus quer de mim e de você é muito mais do que isso. E eu e você, se nós entrarmos nesse caminho, nós vamos ter experiências poderosas como Ezequias, de orar e tocar o coração de Deus, e Deus dizer: tá bom, é isso que eu quero, você não morrerá mais, eu vou te dar mais 15 anos de vida, vou te livrar dos teus inimigos, e você vai ter o final de uma história maravilhosa. Em Mateus, aos seus discípulos, Jesus, no capítulo 21 de Mateus, Jesus revelou a eles o poder ilimitado da oração. Ele ensinou os discípulos a orar sempre. Nós vemos na palavra de Deus que a oração eficaz, ela consegue fazer o próprio Deus revogar as suas sentenças de juízo. A oração eficaz, ela toca o coração de Deus, ela consegue fazer o próprio Deus revogar as suas sentenças de juízo. A oração pode fazer isso. A Bíblia fala de algumas pessoas, ou de várias pessoas, que tiveram sentenças irreversíveis na sua vida revogadas. De acordo com a lei de Moisés, em Levíticos 20, capítulo 10, Davi era passível de morte, porque ele adulterou com Betseba. Ele traiu a Deus, traiu a ele mesmo, sua história, sua família. Ele traiu Uzias, o esposo de Betseba. Ele traiu o próprio Deus. Ele era passível, de acordo com a lei de Moisés, passível de morte. Mas a questão é, irmãos, que o arrependimento sincero de Davi fez com que o Senhor revogasse a sentença de morte contra Davi. Aleluia, que amor é esse? Não era porque Davi era bonzinho, mas era porque Deus foi tocado pela oração, pelo arrependimento genuíno de Davi. Jesus, ele revogou a sentença de morte contra aquela mulher adúltera. E aqui, coincidentemente, são 2 casos de adultério, mas isso não estou dizendo que Deus só faz isso quando é um caso de adultério. Claro que não. Mas nesse caso aqui,
Jesus, ele conversando com aquela mulher e descobriu que ela era uma mulher adúltera, ele sabia, foi pega, foi trazida por aqueles homens, foi pega em flagrante adultério, e se era em flagrante adultério, então ela era passível de morte, de apedrejamento. Segundo a lei de Moisés, naquela época era uma lei irreversível. Você lembra dessa história? Aqueles homens vêm, querem testar a Jesus, mas estão saindo, eles têm sangue saindo pelos olhos. Eles queriam levar aquela mulher para fora da cidade e matá-la apedrejada. Antes, porém, eles queriam colocar Jesus na parede, numa saia justa. Jesus ouve eles, ele disse: Senhor, a lei não diz que em flagrante adultério é passível de morte, de apedrejamento? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Provavelmente armaram uma tocaia para essa mulher, ela caiu, não sei, a Bíblia não fala, ou então alguém estava vigilante, ou talvez até um deles tinha adulterado com aquela mulher. E Jesus, ouvindo eles, estava ali sentado e começou a escrever na terra, no chão. O que a Bíblia não nos revela o que Jesus escreveu, mas entendemos que a escrita de Jesus naquela terra, quando aqueles religiosos hipócritas da época começaram a ler, aquilo irritou eles muito, deixou eles completamente desconcertados, constrangidos, e eles começaram a soltar as pedras quando Jesus disse a eles: quem não tem pecado aqui pode começar então a apedrejá-lo, atire a primeira pedra. Soltaram as pedras, foram embora, viraram as costas, perderam a batalha, perderam a guerra. O inimigo perde a guerra quando nós estamos diante de um coração genuíno, arrependido diante do Senhor, quando nós reconhecemos quem nós somos. Jesus olha para aquela mulher: onde estão eles, os teus acusadores? Ela diz: Senhor, eles se foram, eles não podem mais me acusar, eles foram embora. Ele disse: nem eu te acuso. A única coisa que eu te falo é: vai e não peques mais, minha filha. Sabe o que Jesus recebeu em troca disso? Aquela mulher se converteu a Jesus, amados. Aquela mulher seguiu a Jesus durante todos os anos da sua vida. Aquela mulher, ela foi uma mulher que foi completamente transformada pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Se tornou uma discípula. Um coração arrependido. Mulher que teve uma sentença irreversível revogada. Que coisa tremenda. Em Salmos 68, 20, Davi disse: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Aleluia. Ainda em Sofonias 3,15, a Bíblia diz assim, está escrito: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Aleluia. Amados, precisamos aprender através desta palavra, desta mensagem nesta noite, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é cheio de graça. O nosso Deus é um Deus de bondade, e as suas grandes misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, segundo a sua palavra em Lamentações capítulo 3, verso 22. Por causa de tão grande misericórdia é que nós não somos consumidos.
Ele pode revogar todas as sentenças que são contrárias à minha e à sua vida. Portanto, eu quero te dizer nessa noite, o Senhor Jesus, quando Ele foi aquela cruz, aquele madeiro, e Ele entregou a sua vida, não pense que Ele fez isso por Ele fez aquilo por mim e por você, porque Jesus não precisava, porque Ele não tinha pecado algum, mas Ele, por não ter pecado algum, quis estar no meu lugar e no seu, para receber todos os meus pecados, todos os teus pecados, todos os pecados da humanidade. Ele quis, Ele desejou estar ali, entregou a sua vida, para que você pudesse ser completamente livre, salvo, transformado pela graça do Pai. Jesus morreu no seu lugar, Ele mudou a tua história. De acordo com a lei, de acordo com o inferno, de acordo com os teus acusadores, você era passivo de morte, destruição, escravidão para sempre, escravo do pecado. Mas Jesus tomou o nosso lugar, e o sangue derramado naquela cruz nos trouxe a remissão, quebrou agora o império da escravidão na nossa vida, e nos fez livres, nos colocou em liberdade, e aquilo que contra nós dizia, vocês estão perdidos, Ele disse, agora vocês estão libertos, vocês vão morrer e vão estar para sempre separados de Deus. Jesus disse, agora vocês estão unidos em mim, porque eu sou a verdadeira religião que liga vocês ao Pai, por meio de mim eu sou o caminho que vocês precisam até o Pai. Aleluia. A oração muda a história, a oração muda, e eu quero finalizar nesta noite, dizendo a você que nesta semana, Deus nos convida a buscar uma intimidade mais profunda com Ele. Deus está nos estreitando o nosso caminho. Deus está dizendo, filhos, é por aqui. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus falou na sua palavra, que existem dois caminhos que estão esperando pelo homem. Um caminho é um bom caminho, é o caminho que conduz à vida eterna, e esse caminho poucos entrarão por ele, porque nesse caminho é um caminho difícil, é um caminho de sacrifício, é um caminho de renúncia, é um caminho de você viver pelo reino, viver pelo Senhor, para o Senhor, e não por você, não para você. Por isso que é um caminho que poucos entram. Esse é um caminho, mas ele fala de um outro caminho também. Ele diz que tem um caminho que é muito espaçoso, muito largo. E nesse caminho muitos entrarão por ele. Ou seja, muitos vão querer entrar neste caminho. Mas ele diz, mas este caminho é o caminho que conduz à perdição. Há muitas pessoas que estão marchando em velocidade nesse caminho, satisfazendo seus desejos, suas vontades, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais cético, cada vez mais incrédulo, longe da palavra do Senhor. Veio uma situação terrível como essa que nós estamos vivendo ainda, a pandemia. Esperava-se que a humanidade fosse mais impactada, mais chacoalhada, voltasse para Deus. E eu até acredito que muitos assim o fizeram. Mas eu vejo que ainda muitos estão distraídos. Semana retrasada, 3 vulcões no mundo entraram em erupção. Na semana passada, um 4º vulcão entrou em erupção em Hawaii, no Havaí, nos Estados Unidos. Um 4º. Brasil, país tranquilo. A semana que passou teve um tremor na divisa do Acre com o Peru. Semana passada, na Austrália, um tremor de terra, um terremoto. Essas coisas você acha que coincidência? Essas coisas nós devemos achar que
é porque a terra já está tão mexida pelo homem, ela já está dando sinais de que ela está cansada. Não, não pense assim, meu querido irmão. A Bíblia nos diz que essas coisas são sinais do Senhor, que nos alertam que a vinda dele está próxima. E o que você e eu precisamos fazer é nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para ele. Eu não sei quantas pandemias, quantas tragédias vão acontecer nesta terra. E eu até acredito que Deus, na sua soberana vontade, pode até permitir isso para nos trazer de volta. Deus pode, na sua soberana vontade, usar um peixe grande para engolir a você e a mim, para nos ter de volta, porque Ele não quer que nós nos percamos.